Fala galera, tudo bem? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula hoje, né? Começamos a partir desta aula a gravar as aulas da segunda semana, ok? E essa aula de hoje, né? Nós vamos para as transformações do pensamento político. Então, essa é uma aula que tem como público-alvo o primeiro ano e o curso pré-vestibular. Na apostila do primeiro ano, né, todos esses conteúdos estão em uma aula só, certo? E no curso pré-vestibular está desdobrado em duas aulas, ok? Então, na minha humilde opinião, né, deveria ser o contrário. Deveria ser o primeiro ano com a aula desdobrada, certo? E o curso, né, que é uma coisa que visa mais uma revisão, o curso ter sim uma aula com todos, né, os pensadores aí. Então, por isso, eu vou desdobrar essa aula em duas partes, tudo bem? Na primeira parte, né, nós vamos trabalhar com Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, tá certo? Então, a maior parte desses pensadores que nós vamos trabalhar aqui, vocês também veem filosofia. Então, o que vai diferenciar aqui a filosofia, né, da política, da sociologia política? Então, esses pensadores, eles estão fazendo reflexões, né, a respeito da política, de um tipo ideal de política. Então, a maior parte desses pensadores, eles já estão se enquadrando dentro do que a gente chama de pensadores do Estado moderno. Então, quando a gente está trabalhando mais com sociologia, nós estamos pensando mais na aplicação dessas ideias dentro da política, certo? Então, quando vocês trabalharem com um professor de filosofia, tentem perguntar para ele, né, qual seria, de certa forma, o parâmetro, né, para trabalhar com esses pensadores. Então, eles vão trazer reflexões sobre a política, né? E aqui no nosso caso, nós vamos dar um enfoque maior à aplicação dessas ideias dentro, né, do cenário sociopolítico que vivemos. Então, a maior parte desses pensadores que nós vamos trabalhar são tidos por contratualistas. Então, isso também vocês vão aprender em filosofia, em sociologia, em filosofia. Então, isso é muito importante, certo? Isso é pensando o direito, o contrato social é algo elementar para o direito. Então, o contrato social diz respeito à relação que nós vamos ter, né, com o Estado. Então, contrato social seria essa situação em que, de certa forma, a gente abre mão da nossa capacidade de agir, né, do nosso livre-arbítrio, e passa a viver dentro de uma situação em que um ente maior, um ente abstrato, que é o Estado, ele nos coloca uma regulamentação, regras para bom convívio dentro de sociedade, né? Então, o contrato social ele é um acordo, né? Como está colocando no terceiro tópico aí, ele é um acordo entre os membros da sociedade, né? Então, nós reconhecemos a figura do Estado, nós sabemos que temos direitos, sabemos que temos deveres, certo? Então, a partir do momento em que todos ou a grande maioria respeita essas regras, nós podemos viver numa situação de harmonia dentro da sociedade, né? Vamos ver mais para frente em Durkheim que quando um direito ou uma lei ela não tem mais sustentação dentro da sociedade, né, as sociedades tendem para cair numa anarquia, numa luta pelo poder, pelo uso da força. Então, a ideia do contrato social é muito importante, porque ele é a base elementar do que vai ser o direito, ok?
Então, não é esse o nosso principal foco. O nosso principal foco aqui é entender um pouco sobre pensamento político, ok? Então, por isso que a nossa aula se chama As Transformações do Pensamento Político. Então, indo direto ao ponto, né? Pensamento político visa, né, aplicar uma teoria na prática. Então existe a teoria, o pensador lança a teoria, né? E aí nós vamos aqui, de certa forma, fazer reflexões, debates, para ver se tais ideias, tais teorias podem ser aplicadas dentro do nosso dia a dia da sociedade, se elas vão ser interessantes para poder organizar melhor a sociedade. Então, dentro da apostila tem um trechinho que coloca, né, o pensamento político tenta compreender, né, e direcionar a prática política. Então ele tenta compreender a política de um lugar e, assim sendo, ele visa, né, direcionar práticas políticas, aplicar ideias políticas, teorias políticas dentro da sociedade. Ok? Então, nossa primeira parte, nós vamos trabalhar, como eu disse, com Maquiavel e Hobbes. De certa forma, eles são contemporâneos, né? Só que um está vivendo na Península Itálica e outro na Inglaterra, né? Um mora em Florença, vive a maior parte da sua vida em Florença, e o outro em Westport, né, Inglaterra. Então, eles vão ter alguns pontos em comum, certo? São, além da sua filosofia política se parecer em alguns pontos, né, eles também, de certa forma, viveram em contextos políticos tumultuados, né? Viveram guerras civis, viveram medo de invasões, né? No caso do Hobbes, invasões da Inglaterra, né? No caso do Maquiavel, invasões do exército francês. Então, de certa forma, eles lançaram teorias para que seus respectivos soberanos pudessem, né, entrar em contato com elas, tomar contato com elas, refletir e talvez aplicar, né, na sua realidade política, assim como aquilo que nós estamos falando. Então, Maquiavel, né, vivia em uma cidade-estado, ao contrário de Hobbes, que vivia na Inglaterra. Então, qual a diferença de uma cidade-estado para um país? Uma cidade-estado, ela se representa, né? Então, ela é uma cidade-país. Então, era uma característica das cidades italianas, né? Muitas repúblicas, muitas repúblicas fragmentadas. Então, era interessante porque elas se autogovernavam, mas pensando nas relações internacionais, elas eram muito frágeis. Então, elas eram importantes centros econômicos, centros de comércio e economia, mas elas eram muito vulneráveis de um ponto de vista, né, político, pensando em que, né, grandes nações viviam ao lado da Península Itálica. Então, interessante pontuar que não existia Itália naquela época. Então, né, por isso que um sonho do Maquiavel era tentar unificar a Península Itálica a partir de alguma república. Então, o livro O Príncipe foi escrito com esse intuito de a partir de um lugar, né, a partir de um soberano, iniciar um processo de unificação e centralização da Itália. Então, renascer a ideia de Itália, ok? Então, isso é interessante de pontuar também. Já o Hobbes, né, ele vai viver numa etapa da história inglesa muito tumultuada, né, que vocês estudam, das chamadas revoluções inglesas. A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Então, a guerra civil que se trava, né, no século XVIII inglês,
século XVII, perdão, né? O século XVII, e de certa forma leva todo mundo, né, para um conflito, né, entre aqueles que defendiam o parlamento e aqueles que defendiam uma monarquia mais centralizada. Começamos então nossa análise com o Maquiavel, né? Depois de trabalhar esse contexto todo, começamos a trabalhar com o Maquiavel. Então, Maquiavel, ele às vezes é um autor meio estigmatizado, né? Maquiavel, tudo que relembra o nome Maquiavel traz um estigma, né? Uma marca negativa, né? Uma marca de certa forma assim que sempre leva para um lado ruim da coisa. Mas Maquiavel não era só isso, certo? O pensamento de Maquiavel vai muito além disso. Então ele pode ser considerado um pai do pensamento político moderno. Então o Maquiavel vai ser um autor que vai desgarrar daquela ideia de lançamento de tipos ideais de política, de modelos de política, de regime, para analisar uma política tal qual ela ocorre, né? Sabendo dos vícios dos homens, sabendo, né, de como na história lutou-se pelo poder. Então ele vai ser um pensador que vai se voltar muito para a história, analisar as personalidades, os grupos de interesse, ok? Então, na famosa obra dele, que é O Príncipe, ele vai dar uma importância maior para qual seria o papel do príncipe ao lidar com a coisa pública, né? Lidar com o Estado. Então, ele vai trazer um tutorial para qual seria, né, o papel ideal do príncipe, do soberano. Tendo em mente o quê? Né? Tipos ideais? Não. Ele vai usar episódios da história para defender os seus argumentos, certo? Assim sendo, ele vai diferenciar a política do que ela deveria ser do que ela é. Então, ele pode citar uma passagem: no ano tal, na ilha de Lampedusa aconteceu alguma coisa, então o soberano tomou essa iniciativa e ele errou por conta disso, disso e disso, certo? Então, é um tutorial de como, né, o soberano deve lidar com o Estado. E uma coisa que, de certa forma, converge para o pensamento de Hobbes é que tanto Maquiavel como Hobbes destacava a propensão humana a cometer desvios. Então, os dois viam os seres humanos como mesquinhos, como egoístas, né? Como seres que, antes de tudo, colocavam o seu interesse à frente do interesse público, né? Então pode-se pensar que o Maquiavel fosse, no caso, um monarquista. Não, o Maquiavel, na verdade, ele era um republicano, né? Ele defendia um espírito republicano, mas ele acreditava que só uma monarquia forte, né, com um soberano forte, com poderes, né, com habilidades, poderia, né, dar conta de unificar a Itália naquele cenário político que ele estava vivendo. Então, na visão dele, os homens eram ingratos, volúveis, simuladores, covardes, né, ávidos por lucro. E duas coisas que nós vamos destacar muito aqui na análise do Maquiavel seria, né, a virtude e a fortuna. Então, de certa forma, por mais que o tempo passe, esses dois pontos da teoria do Maquiavel são até hoje, né, mudando o nome, né, mudando o termo, são até hoje trabalhados. Então, o que seria a virtude? Virtude não é virtude, certo? Não levem o termo virtude como ele é entendido hoje. Pode ser que signifique virtude na tradução do latim, mas a virtude seria capacidade, seria habilidade, seria espírito criativo, seria desenvoltura, né? São
capacidades de uma forma geral que o soberano ou o príncipe ele deveria ter, enquanto que a fortuna é a sorte ou o azar em meio a uma conjuntura, a um cenário político. Então vamos dar um exemplo, né? Nós vamos aqui para vocês entenderem, vai? Depois eu volto. Veja o caso de Dom João VI. Para não usar um tema do presente, eu vou usar um caso do passado, certo? Veja o Dom João VI. Ele não era o primogênito, né? O seu pai morre, sua mãe morre, seu irmão mais velho morre e o poder cai na pessoa dele, ok? Então, além dele não ter uma educação, uma preparação para exercer o reinado, ele assume o reinado num dos contextos mais turbulentos da história da Europa, nas crises napoleônicas, no bloqueio continental. Então, ganhar o poder é bom, mas ganhar o poder numa situação em que, né, você fica num impasse, né, de um lado a Inglaterra, do outro, né, a França. Então, ele ganha o poder, mas ele tem um baita de um impasse para resolver, e um impasse em que ele teria que ter uma escolha, e em qualquer escolha ele ia perder. Mas o que ele fez? Ele demonstrou inteligência, ele demonstrou, né, capacidade de interpretação, teve em mente, né, as alianças, o histórico de alianças, e ele escolheu pela ida da corte da família real portuguesa para o Brasil. Então, ele, num cenário de dificuldade, ele teve habilidade, ele conseguiu, né, optar pela melhor alternativa, mesmo que ela representasse naquela oportunidade, né, perda. Perda para quem, sobretudo? Para Portugal. Para nós, não. Nós nos demos bem, né? A ideia de Brasil começa a ganhar mais força, né? Então vocês devem lá ver com o Igor que a nossa independência, o processo de independência, começa com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, ok? Um trechinho aqui que fala da obra do Maquiavel. Concluo, portanto, que variando a fortuna e obstinando os homens a sua maneira de ser, eles serão felizes enquanto ambas as coisas estiverem de acordo, mas quando elas discordarem, serão infelizes. Estou convencido do seguinte: é melhor ser impetuoso do que prudente, porque a fortuna é mulher, e é necessário para dominá-la bater-lhe e contrariá-la. Vê-se que ela se deixa vencer mais pelos que agem assim do que pelos agem friamente, e como mulher ela é sempre amiga dos jovens, porque são menos prudentes, mais ferozes e a dominam com maior audácia. Então veja que nós podemos criticar o Maquiavel como um cara meio misógino, né? Um comentário meio machista, né? De bater na fortuna. Então o que ele poderia ter escrito isso de uma forma mais assim, né? Politicamente correta, né? Tipo, né? É preciso, né, enfrentar as circunstâncias, as conjunturas, porque quando ela lhe é favorável, maravilha, você não precisa tantas habilidades para lidar com a mesma. Mas, ao contrário, quando, né, a conjuntura lhe é desfavorável, é aí que você vai ser testado, ok? Então, interessante pontuar também esse lado meio misógino, né, do Maquiavel. Então, caminhando para o encerramento do Maquiavel, né, nós podemos colocar que um ponto-chave no pensamento dele está direcionado para a capacidade de articulação política do soberano. Então, se o soberano é um grande articulador, sabe dialogar, tem contatos, né? As pessoas o ouvem, né? Ouvem aí o seu ponto de vista, então ele vai ter mais
sucesso. Se ele não tem habilidade de articulação, né? Se ele não tem um canal aberto com outros atores políticos, então ele vai ser, né? Ele vai ter menos virtude. Então, e tendo em mente o que, né? A fortuna, as situações sociais, econômicas, políticas, etc. e tal. Então, trazendo um ponto histórico político do Brasil, todos os presidentes, né, acho que tirando o Itamar, todos os presidentes do Brasil tiveram processos de impeachment lançados contra eles, né? Entretanto, somente Collor e Dilma saíram. O que significa isso? A partir de uma análise maquiaveliana, os dois eram frágeis, os dois não tinham habilidades, os dois não souberam lidar de forma, né, habilidosa, de uma forma razoável, num cenário desfavorável. 2008, vocês não se lembram porque vocês eram pequenos, mas aconteceu uma das crises mais fortes da história do capitalismo. Lula era nosso presidente. Lula tinha e tem muito mais desenvoltura política do que Dilma. E Lula conseguiu, né, atrair a atenção da mídia internacional pela forma interessante como que soube lidar com um cenário tão desfavorável, certo? A ponto de ter conseguido, né, fazer a sua sucessora Dilma Rousseff. Estou aqui fazendo uma análise política, hein? Não defendendo um ou outro, certo? Concluindo então o Maquiavel, uma passagem importante dele, né, coloca o que? Deve-se compreender que um príncipe, em particular um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, uma vez que frequentemente é obrigado, para manter ao Estado, a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Então, uma coisa importante é você chegar ao poder. Mas como você mantém o poder? Lógico que tem que ter uma ética dentro da política. Nós vivemos numa república, então o que deve ser o referencial para nós atualmente é uma ética republicana, certo? Pensar nas instituições republicanas, pensar no coletivo, aquela coisa toda, tá certo? Então, mas não deixemos esquecer de um ponto importante que o Maquiavel estava preocupado, que era unificar a Itália, ok? Caminhando para o próximo, para Thomas Hobbes, né? Assim como o Florentino, Hobbes não via o homem como ser propenso à bondade. Essa reflexão, ela é muito mais da área da filosofia do que da sociologia, né? Essa coisa da ontologia é um estudo da filosofia. Então, nas nossas pesquisas em sociologia, nós não estamos preocupados se o homem é bom, se o homem é ruim, né? Isso é uma coisa muito que a filosofia se debruçou. Não sei se ela se debruça ainda, né? Vocês teriam que perguntar para o nosso querido Marinho, ok? Se ele pode te responder isso. Então, o Hobbes lançou a famosa frase, né? O homem é o lobo do homem. Então, o Hobbes, ele é um cara meio, né, que via muito, né, o lado ruim das pessoas. Então, ele, óbvio, não era sociólogo, pode ser que por ter vivido numa sociedade tão tensa, tão intensa, tão cheia de problemas, então ele via muita maldade nas pessoas. Então é reflexo dessa época, ok? Então, para ele, numa sociedade que não tinha regra, que não tinha um Estado forte, né, com normas, exercendo uma coerção,
você vai ter a guerra de todos contra todos. Então, é aí que vai surgir a ideia do estado de natureza. No estado de natureza hobbesiano, né, eu vou me defender, eu vou ter totais liberdades, né, e eu vou atuar. Então, isso, quando você leva isso para um confronto de indivíduos, é muito ruim. Então, se você tem uma sociedade, na visão que ele está colocando, sem regras, nós vamos ter guerra. Nós vamos ter guerra civil, nós vamos ter anarquia. Logo, então, na visão dele, o Estado desponta como uma necessidade. Então, para quê? Para forçar o homem a abrir mão do direito absoluto de agir e delega tais atos ao Estado. Então, é por isso que às vezes eu comento algumas coisas com os alunos e eles acham que eu defendo, por exemplo, o bandido. Vou dar aqui um exemplo. Se uma pessoa entra na minha casa, certo? E eu tenho escondido uma arma, ok? Então, a primeira coisa errada é que, segundo a lei brasileira, eu não posso ter arma, ok? Só se eu for colecionador e estiver dentro de uma certa situação, fizer exames, não sei. Mas se eu tenho uma arma, já é uma coisa errada. Vamos imaginar, o bandido cai na minha casa, eu extermino o bandido, eu descarrego o pente de bala que tem na minha arma. Ou seja, né, eu estou, ao contrário do bandido, quem está cometendo o crime sou eu. Por quê? Eu só posso me valer, né, do uso, né, de uma arma branca ou uma arma de fogo se a minha vida estiver em risco, né? Então, se eu descarrego um pente de bala, eu estou exterminando a pessoa, tá certo? Então, eu não posso, né, ocupar o lugar do Estado. Eu não posso julgar, né, aquele cara, você invadiu a minha casa, logo, né, eu vou matá-lo e eu aplico a pena. Isso quem faz é o Estado. Então, quando nós estabelecemos o contrato social, certo? Cabe ao Estado, né, aplicar isso, julgar e aplicar a pena, manter a ordem, certo? Então, lógico, né? Tudo é muito, de certa forma, assim, dizendo, é preciso ter muito claro o que nós podemos e o que nós não podemos. Claro, se a nossa vida está em risco, nós temos o direito de preservar a nossa vida, ok? Então, nós temos o contrato social dentro dessa ideia do Hobbes, com direitos, deveres, né? E uma relação de reciprocidade na nossa e o Estado. Então, nós abrimos mão, só que nós queremos do Estado segurança. Nós queremos que o Estado, né, garanta a nossa felicidade e os nossos direitos. Ok? Dentro dessa filosofia política hobbesiana, né, então o Hobbes, quando vocês estudam história e vão trabalhar lá com o pensamento do Estado moderno, a história coloca que o Hobbes defendia um Estado centralizado na pessoa do rei, né, na pessoa de um soberano. Hobbes não era um democrata, Hobbes não acreditava num poder descentralizado, né? Então, não acreditava que as pessoas pudessem opinar, participar da política. Então, ele concentrava, dentro da sua teoria política, o poder na pessoa do rei, ok? Então, as pessoas não eram cidadãs, eram súditas, tá certo? Deveriam aceitar passivamente, né? Então, o que isso representa é aceitar passivamente as determinações de um rei, ok? Trecho do Leviatã de Thomas Hobbes. Percebam aí, né, a riqueza desse texto. O motivo que leva os seres humanos a criar os estados é o desejo de abandonar essa miserável condição de guerra que surge quando não existe poder visível que os controle.
O único caminho para criar semelhante poder comum, capaz de defendê-los contra a invasão de estrangeiros, assegurando-lhes de tal modo que por sua própria atividade e pelos frutos da terra poderão alimentar-se a si mesmos e viver satisfeitos, é conferir todo o seu poder e fortaleza a um homem ou uma assembleia de homens que representem sua personalidade. Isso é algo mais que consentimento ou concórdia, é uma unidade real de tudo isso em uma e mesma pessoa, instruída por pacto de cada homem com os demais. Feito isso, a multidão assim unida em uma pessoa se denomina Estado. Então essa é a visão do Hobbes, né, de Estado, de contrato social. Ok? Então, dito isso, terminamos aqui a nossa primeira parte, né, do nosso estudo e vamos logo mais começar a segunda. Abraço e até mais.